Michael Schumacher não foi apenas um piloto de Fórmula 1, ele redefiniu completamente o conceito de grandeza no automobilismo. Seu primeiro grande feito começa ainda no início dos anos 1990, quando chega à categoria como um desconhecido para muitos, mas rapidamente demonstra uma capacidade absurda de adaptação, leitura de corrida e agressividade controlada. Schumacher transformou cada volta em um estudo minucioso do limite, guiando com uma precisão quase cirúrgica. Esse talento bruto foi o alicerce para tudo o que viria depois, e já naquele momento ficava claro que a Fórmula 1 estava diante de alguém que não aceitava ser apenas mais um no grid, mas sim alguém destinado a mudar a história do esporte para sempre. O segundo grande feito de Schumacher foi sua capacidade de vencer com carros que claramente não eram os melhores do grid. Na Benetton, especialmente em 1994 e 1995, ele derrotou equipes muito mais poderosas tecnicamente, como Williams e McLaren, usando inteligência estratégica, constância e uma leitura de corrida acima do comum. Schumacher não dependia apenas do equipamento, ele extraía mais do que o carro parecia permitir, levando a equipe a níveis que jamais havia alcançado antes. Essa habilidade de criar desempenho onde parecia não existir se tornaria uma de suas maiores marcas ao longo da carreira. Outro feito monumental foi sua frieza mental em momentos de extrema pressão. Schumacher era capaz de correr no limite por dezenas de voltas consecutivas sem cometer erros, algo raríssimo na Fórmula 1. Enquanto outros pilotos oscilavam emocionalmente, ele se mantinha imperturbável, focado apenas em cada ponto de frenagem e cada saída de curva. Essa estabilidade psicológica transformava corridas difíceis em vitórias improváveis e permitia que ele controlasse campeonatos inteiros com autoridade. Poucos pilotos na história conseguiram manter esse nível de concentração por tantos anos consecutivos. Um dos feitos mais impressionantes de Schumacher foi sua capacidade de dominar pistas extremamente técnicas, como Mônaco, Spa-Francorchamps e Suzuka. Nessas pistas, onde o talento do piloto se sobrepõe ao carro, Schumacher frequentemente parecia correr em outra categoria. Ele entendia o traçado como poucos, antecipava cada irregularidade do asfalto e construía voltas quase perfeitas. Em Spa, por exemplo, sua pista favorita, Schumacher parecia ter uma conexão especial com o circuito, protagonizando performances que entraram diretamente para a história da Fórmula 1. Schumacher também revolucionou o papel do piloto dentro da equipe, e esse é um feito muitas vezes subestimado. Ele não era apenas alguém que sentava no cockpit e acelerava, mas participava ativamente do desenvolvimento do carro. Passava horas em reuniões técnicas, trabalhava incansavelmente com engenheiros e mecânicos e exigia excelência de todos ao seu redor. Esse envolvimento profundo ajudou a elevar o padrão das equipes por onde passou e mudou a forma como a Fórmula 1 passou a enxergar o piloto como parte central do desenvolvimento técnico. Outro grande feito foi sua impressionante consistência ao longo das temporadas. Schumacher não precisava vencer todas as corridas para dominar um campeonato. Ele entendia quando era hora de atacar e quando era hora de pontuar. Essa leitura estratégica de longo prazo fez com que ele acumulasse títulos e recordes enquanto seus rivais se perdiam em altos e baixos. A capacidade de pensar no campeonato, e não apenas na corrida isolada, foi fundamental para transformá-lo em uma máquina de conquistas ao longo dos anos. Vale destacar também o feito histórico de Schumacher ao se tornar referência absoluta em treinos classificatórios. Em sua era, conquistar a pole position significava ter uma vantagem estratégica enorme, e Schumacher dominava essa arte como poucos. Ele sabia extrair o máximo do carro em uma única volta, ajustando cada detalhe e assumindo riscos calculados. Muitas vezes, sua volta rápida parecia desafiar as leis da física, deixando rivais e especialistas sem explicação para tamanha superioridade. Schumacher também foi responsável por elevar o nível físico exigido de um piloto de Fórmula 1, e esse é um feito que impacta o esporte até hoje. Ele levou o preparo físico a outro patamar, treinando como um atleta olímpico quando muitos ainda tratavam isso como secundário. Sua resistência permitia manter o mesmo ritmo do início ao fim da corrida, mesmo sob calor extremo e condições adversas. Esse compromisso com o corpo influenciou gerações futuras e redefiniu o padrão do que significa ser um piloto profissional.
Um feito marcante foi sua capacidade de se reinventar ao longo da carreira. Schumacher não permaneceu o mesmo piloto do início ao fim. Ele evoluiu, adaptou seu estilo, amadureceu suas decisões e aprendeu com erros e derrotas. Essa evolução constante foi crucial para manter-se competitivo por tantos anos em um esporte onde a renovação é implacável. Enquanto muitos campeões tiveram carreiras curtas no topo, Schumacher permaneceu relevante e dominante por mais de uma década. Por fim, neste primeiro bloco, é impossível não destacar o impacto emocional e histórico que Schumacher causou na Fórmula 1. Ele não apenas venceu corridas e campeonatos, mas criou uma legião de fãs, inspirou novos pilotos e transformou a maneira como o esporte era consumido ao redor do mundo. Se você está gostando desse conteúdo profundo e detalhado sobre os maiores feitos de Michael Schumacher, aproveite agora para se inscrever no canal, porque ainda estamos apenas no começo de uma jornada épica pela história da Fórmula 1. O 10º grande feito de Michael Schumacher começa a ganhar forma quando ele conquista seus primeiros títulos mundiais, consolidando-se como o melhor piloto de sua geração. Em 1994, em uma temporada extremamente polêmica e disputada, Schumacher mostrou uma frieza impressionante ao lidar com pressão constante, decisões controversas e um duelo psicológico intenso com seus rivais. Ele soube administrar vantagens mínimas, suportar críticas severas e ainda assim manter o foco absoluto na pista, conquistando um campeonato que exigiu muito mais do que talento, exigiu uma força mental raríssima. No ano seguinte, 1995, Schumacher elevou ainda mais o nível de seu domínio, vencendo o campeonato de forma muito mais clara e incontestável. Esse título foi um feito gigantesco porque mostrou que o sucesso do ano anterior não havia sido fruto de circunstâncias isoladas, mas sim de um talento consistente e superior. Ele derrotou uma Williams tecnicamente poderosa com autoridade, vencendo múltiplas corridas e demonstrando total controle da temporada. Ali, Michael Schumacher deixou de ser apenas um campeão e passou a ser reconhecido como um fenômeno da Fórmula 1. Um feito histórico e transformador foi sua decisão de ir para a Ferrari em 1996, uma equipe que vivia um longo jejum de títulos e enfrentava problemas estruturais profundos. Muitos consideraram essa escolha um risco enorme, talvez até um erro de carreira, mas Schumacher enxergou algo que poucos viram: a oportunidade de construir um império. Esse movimento não foi apenas uma troca de equipe, mas o início de uma das maiores reconstruções da história do esporte, liderada por um piloto que acreditava no impossível. Nos primeiros anos na Ferrari, Schumacher protagonizou feitos quase sobre-humanos ao vencer corridas com um carro claramente inferior. Em condições de chuva, especialmente, ele parecia ter uma vantagem absurda sobre os demais pilotos. Corridas como Barcelona 1996 se tornaram lendárias, mostrando um Schumacher guiando no limite absoluto enquanto os rivais lutavam para se manter na pista. Essas vitórias não apenas renderam troféus, mas reacenderam a esperança de uma torcida que há anos aguardava um herói. Outro feito marcante foi a maneira como Schumacher uniu uma equipe inteira em torno de um objetivo comum. Ele criou uma relação de confiança extrema com engenheiros, estrategistas e mecânicos, estabelecendo uma cultura de trabalho intensa, disciplinada e obsessiva por detalhes. Essa coesão transformou a Ferrari em uma máquina de vencer, algo que não acontecia há décadas. Schumacher não era apenas o líder dentro do carro, mas também fora dele, sendo o elo que conectava todas as áreas da equipe. Schumacher também foi responsável por elevar o nível estratégico das corridas modernas, e esse é um feito que muitas vezes passa despercebido. Ele dominava a gestão de pneus, combustível e ritmo de corrida como poucos. Sabia exatamente quando atacar, quando conservar e quando forçar o erro do adversário. Essa leitura estratégica tornava suas vitórias ainda mais impressionantes, pois muitas delas eram construídas silenciosamente ao longo da corrida, e não apenas em ultrapassagens espetaculares. Um dos feitos mais impressionantes de Schumacher foi sua sequência de vitórias consecutivas em uma única temporada, algo que parecia impossível antes dele. Esse domínio não era fruto apenas de um carro rápido, mas de uma combinação perfeita entre talento, preparo físico, estratégia e confiança. Cada vitória reforçava sua aura de invencibilidade, criando uma pressão psicológica enorme sobre os adversários,
que muitas vezes já entravam derrotados antes mesmo da largada. Schumacher também estabeleceu um novo padrão de excelência nos testes privados, um feito fundamental para o sucesso da Ferrari. Ele passava dias inteiros em pistas de teste, acumulando milhares de quilômetros, ajustando cada detalhe do carro. Esse nível de dedicação permitiu à equipe evoluir rapidamente e superar rivais que, teoricamente, tinham mais recursos. Schumacher transformou os testes em uma arma estratégica, algo que se tornaria crucial para a dominação que estava por vir. Outro feito notável foi sua incrível capacidade de se recuperar de adversidades físicas. Mesmo após acidentes violentos e lesões, Schumacher retornava rapidamente e em alto nível, demonstrando uma resistência física e mental fora do comum. Essa capacidade de superar limites humanos reforçou sua imagem de piloto incansável, disposto a sacrificar tudo em busca da vitória. Poucos atletas, em qualquer esporte, mostraram tamanha determinação diante de obstáculos tão grandes. Encerrando este segundo bloco, é impossível ignorar o impacto cultural que Schumacher passou a exercer na Fórmula 1 durante os anos 1990. Ele se tornou o rosto da categoria, atraindo novos fãs, patrocinadores e atenção global. Se você quer continuar acompanhando essa jornada épica pelos maiores feitos de Michael Schumacher e entender como ele construiu um dos maiores legados da história do esporte, já aproveita para se inscrever no canal agora mesmo, porque ainda temos momentos ainda mais lendários pela frente. Um dos maiores feitos da carreira de Michael Schumacher foi finalmente devolver a Ferrari ao topo do mundo após mais de 2 décadas sem títulos. O campeonato de 2000 não foi apenas uma conquista esportiva, mas um momento histórico que marcou a redenção de uma equipe inteira. Schumacher carregou nas costas o peso de uma das marcas mais tradicionais do automobilismo, enfrentando uma pressão gigantesca da mídia, da torcida e da própria história da Ferrari. Quando cruzou a linha de chegada em Suzuka garantindo o título, não foi apenas um piloto que venceu, foi um símbolo de perseverança e reconstrução. Esse título de 2000 também representou um feito emocional profundo, pois mostrou que a aposta de Schumacher na Ferrari havia valido a pena. Após anos de derrotas, críticas e frustrações, ele finalmente provou que era possível transformar um sonho em realidade com trabalho, paciência e liderança. Aquele momento selou definitivamente sua relação com a equipe italiana e criou uma conexão quase mítica com os fãs, que passaram a enxergá-lo como o maior nome da história moderna da Ferrari. Na sequência, Schumacher protagonizou um dos maiores períodos de domínio já vistos na Fórmula 1, e esse domínio em si é um feito gigantesco. Entre 2000 e 2004, ele conquistou 5 títulos consecutivos, algo que parecia inalcançável até então. Esse período não foi marcado apenas por vitórias, mas por uma superioridade técnica, estratégica e mental que esmagou a concorrência. Schumacher e Ferrari operavam em um nível tão alto que transformaram campeonatos inteiros em demonstrações de força. Um feito impressionante desse período foi a capacidade de Schumacher de vencer corridas mesmo largando de posições desfavoráveis. Ele frequentemente construía vitórias com estratégias alternativas, stints longos e ritmo consistente, ultrapassando adversários não apenas na pista, mas no planejamento de corrida. Essa habilidade demonstrava um entendimento profundo da Fórmula 1 moderna, onde a vitória nem sempre depende de quem cruza a primeira curva na frente. Schumacher também se destacou por seu domínio absoluto em temporadas específicas, como em 2002, quando garantiu o título com várias corridas de antecedência. Esse feito foi tão impressionante que levantou debates sobre o equilíbrio da categoria. Ele terminou todas as corridas daquela temporada no pódio, algo quase inacreditável em um esporte tão imprevisível. Essa consistência extrema reforçou sua imagem como o piloto mais completo que a Fórmula 1 já havia visto até então. Outro feito marcante foi sua relação quase simbiótica com o carro da Ferrari. Schumacher não apenas pilotava o carro, ele parecia sentir cada reação, cada vibração, cada mudança mínima de comportamento. Essa conexão permitia ajustes finíssimos e decisões rápidas durante a corrida, algo que fazia enorme diferença em disputas apertadas. Poucos pilotos conseguiram atingir esse nível de sintonia com sua máquina ao longo da história do automobilismo. Schumacher também estabeleceu recordes de vitórias em uma única temporada,
algo que redefiniu os parâmetros de sucesso na Fórmula 1. Esses recordes não foram conquistados de forma isolada, mas dentro de um contexto de domínio absoluto e consistência implacável. Cada vitória era construída com precisão, sem desperdício de oportunidades, reforçando a sensação de que Schumacher não corria apenas para vencer, mas para controlar completamente o campeonato. Um feito muitas vezes esquecido foi a forma como Schumacher elevou o nível dos companheiros de equipe. Ao dividir a garagem com ele, pilotos eram obrigados a se superar constantemente ou acabavam sendo engolidos pela pressão. Essa exigência interna elevava o padrão da equipe e criava um ambiente onde a excelência era a única opção aceitável. Mesmo aqueles que não conseguiam acompanhá-lo saíam transformados pela experiência. Outro ponto crucial desse período foi a forma como Schumacher lidava com rivalidades diretas. Em disputas com pilotos como Mika Häkkinen, ele demonstrou respeito, intensidade e uma competitividade feroz, criando duelos memoráveis que enriqueceram a história da Fórmula 1. Esses confrontos mostraram que seu domínio não eliminava a emoção do esporte, mas sim a elevava, pois cada vitória vinha acompanhada de batalhas épicas. Para encerrar este terceiro bloco, vale reforçar que o domínio de Schumacher não foi apenas estatístico, mas simbólico. Ele se tornou a referência absoluta de excelência na Fórmula 1, o parâmetro pelo qual todos os outros campeões passaram a ser comparados. E se você quer continuar acompanhando cada detalhe desses feitos históricos e entender por que Michael Schumacher é considerado por muitos o maior de todos os tempos, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo, porque ainda temos momentos ainda mais impressionantes pela frente. Um dos feitos mais assustadores de Michael Schumacher foi sua capacidade de vencer campeonatos praticamente sem dar chances reais aos adversários. Em temporadas como 2001 e 2002, ele controlava o ritmo do campeonato desde as primeiras corridas, administrando vantagens com uma frieza impressionante. Schumacher sabia exatamente quando precisava atacar e quando bastava apenas manter-se à frente, transformando cada prova em mais um passo calculado rumo ao título. Esse domínio estratégico deixava claro que ele não corria apenas contra os outros pilotos, mas contra o próprio limite do esporte. Outro feito notável foi sua incrível regularidade ao longo dos anos, vencendo corridas em praticamente todas as temporadas que disputou como piloto titular. Mesmo quando não tinha o melhor carro, Schumacher encontrava maneiras de brigar por vitórias ou pódios, mostrando que sua presença no grid era sinônimo de competitividade. Essa longevidade no alto nível é algo extremamente raro na Fórmula 1, um esporte conhecido por descartar rapidamente aqueles que não conseguem se manter no topo. Schumacher também protagonizou alguns dos maiores desempenhos individuais em corridas específicas, onde parecia estar em uma dimensão diferente dos demais. Em condições extremas, como chuva intensa ou pistas traiçoeiras, ele frequentemente ampliava vantagens volta após volta, deixando rivais atônitos. Esses desempenhos não eram fruto de imprudência, mas de um controle absoluto do carro e da situação, reforçando sua imagem de piloto completo e cerebral. Um feito histórico foi a maneira como Schumacher dominava corridas longas e fisicamente extenuantes. Enquanto muitos pilotos sofriam com desgaste físico e mental, ele mantinha o mesmo ritmo do início ao fim, mesmo em temperaturas elevadas. Esse condicionamento permitia que Schumacher pressionasse os adversários até o último momento, muitas vezes forçando erros quando eles já estavam no limite. Sua preparação física se tornava uma arma invisível, mas extremamente eficaz. Schumacher também se destacou por sua capacidade de se adaptar rapidamente a mudanças de regulamento, um feito crucial em um esporte em constante transformação. Sempre que a Fórmula 1 passava por alterações técnicas ou esportivas, ele parecia compreender o novo cenário antes dos demais. Essa adaptabilidade permitia que Schumacher permanecesse competitivo mesmo quando o contexto mudava radicalmente, algo que derrubou muitos campeões ao longo da história. Outro feito impressionante foi sua habilidade de vencer em diferentes tipos de circuito, desde pistas de rua até autódromos de alta velocidade. Schumacher não tinha fraquezas claras em seu repertório, sendo competitivo em qualquer traçado. Essa versatilidade reforçava sua imagem como um piloto completo, capaz de se adaptar a qualquer desafio que a Fórmula 1 colocasse em seu caminho.
Schumacher também redefiniu o conceito de pressão psicológica dentro do esporte. Sua simples presença atrás de um adversário era suficiente para provocar erros, tamanha era sua reputação de ataque preciso. Muitos pilotos relataram que correr contra Schumacher exigia um nível de concentração absurdo, pois qualquer deslize era imediatamente punido. Esse domínio mental se tornou uma das armas mais silenciosas, porém mais devastadoras de sua carreira. Um feito marcante foi a forma como Schumacher tratava cada corrida como uma missão estratégica. Ele não desperdiçava oportunidades, raramente cometia erros não forçados e maximizava resultados mesmo em dias difíceis. Essa mentalidade transformava segundas e terceiras posições em vantagens importantes no campeonato, algo que seus rivais muitas vezes não conseguiam fazer. Schumacher entendia que campeonatos são vencidos pela soma de decisões corretas ao longo do tempo. Outro ponto impressionante foi sua capacidade de liderar campeonatos mesmo sob intensa pressão externa. A mídia, a torcida e os adversários frequentemente tentavam desestabilizá-lo, mas Schumacher parecia se alimentar dessa pressão. Em vez de recuar, ele se tornava ainda mais focado e determinado, usando cada crítica como combustível para melhorar seu desempenho. Essa força mental foi essencial para sustentar anos de domínio absoluto. Encerrando esta quarta parte, fica claro que os feitos de Michael Schumacher vão muito além de números frios. Eles representam uma combinação única de talento, disciplina, inteligência e obsessão pela perfeição. Se você quer continuar mergulhando nessa história impressionante e entender cada detalhe que transformou Schumacher em uma lenda viva da Fórmula 1, não esqueça de se inscrever no canal agora, porque ainda temos capítulos ainda mais grandiosos pela frente. Um dos feitos mais emblemáticos de Michael Schumacher foi sua capacidade de transformar temporadas inteiras em verdadeiras aulas de controle e autoridade. Ele não precisava vencer todas as corridas para mostrar domínio, pois frequentemente construía vantagens sólidas ao terminar sempre entre os primeiros, enquanto seus rivais alternavam entre bons e maus resultados. Essa constância implacável fazia com que o campeonato parecesse decidido muito antes da última prova, algo que apenas pilotos verdadeiramente excepcionais conseguem alcançar. Outro feito extraordinário foi a maneira como Schumacher dominava finais de temporada decisivos. Em momentos onde cada ponto era crucial, ele elevava ainda mais o nível, raramente falhando quando tudo estava em jogo. Corridas decisivas se tornavam palcos para suas melhores performances, demonstrando uma capacidade impressionante de lidar com pressão máxima. Essa habilidade de entregar resultados nos momentos mais críticos consolidou sua reputação como um piloto frio e letal. Schumacher também foi responsável por algumas das maiores sequências de voltas rápidas consecutivas já vistas na Fórmula 1. Durante corridas estratégicas, ele mantinha um ritmo absurdo por longos períodos, construindo vantagens que pareciam impossíveis de serem recuperadas. Essas sequências não eram apenas demonstrações de velocidade pura, mas de controle total da corrida, mostrando que Schumacher sabia exatamente até onde podia ir sem comprometer o resultado final. Um feito marcante foi sua habilidade de transformar estratégias alternativas em vitórias. Muitas vezes, Schumacher optava por planos de corrida menos convencionais, confiando em sua capacidade de manter ritmo consistente e cuidar dos pneus. Essas decisões surpreendiam os adversários e frequentemente mudavam o rumo da corrida. Essa inteligência estratégica fazia dele um verdadeiro maestro dentro do cockpit, regendo cada detalhe da prova com precisão cirúrgica. Schumacher também se destacou por sua incrível capacidade de leitura das condições da pista. Em situações de clima instável, ele parecia antecipar mudanças no asfalto antes mesmo de elas se tornarem evidentes. Isso permitia escolhas certeiras de pneus e ajustes de ritmo que colocavam seus rivais em desvantagem. Essa sensibilidade com a pista é uma das qualidades mais raras no automobilismo e foi uma das chaves para suas vitórias mais memoráveis. Outro feito relevante foi sua influência direta na evolução dos pit stops modernos. A precisão e a rapidez exigidas por Schumacher levaram a Ferrari a estabelecer novos padrões de eficiência nos boxes. Paradas que antes duravam vários segundos passaram a ser executadas de forma quase perfeita, reduzindo perdas de tempo e aumentando a vantagem competitiva. Esse avanço operacional teve impacto duradouro na Fórmula 1 como um todo.
Schumacher também ficou conhecido por sua capacidade de administrar corridas sob desgaste extremo de pneus. Enquanto outros pilotos precisavam reduzir drasticamente o ritmo, ele conseguia manter tempos competitivos até o fim do stint. Essa habilidade permitia estratégias mais agressivas e flexíveis, ampliando ainda mais seu leque de possibilidades durante uma corrida. Mais uma vez, Schumacher mostrava que sua vantagem ia além da velocidade pura. Um feito muitas vezes subestimado foi sua capacidade de aprender rapidamente com derrotas. Quando perdia, Schumacher analisava minuciosamente cada detalhe, transformando frustrações em combustível para evoluir. Essa mentalidade de crescimento contínuo fez com que ele retornasse ainda mais forte após temporadas difíceis ou corridas mal sucedidas. Poucos pilotos tiveram essa capacidade de adaptação emocional e técnica ao mesmo tempo. Outro ponto impressionante foi sua habilidade de manter motivação mesmo após conquistar múltiplos títulos. Em vez de acomodar-se, Schumacher parecia ainda mais determinado a vencer, estabelecendo novos objetivos e desafiando a si mesmo constantemente. Essa fome por vitórias é uma das características mais marcantes dos grandes campeões e explica por que ele conseguiu permanecer no topo por tanto tempo. Encerrando a quinta parte, fica evidente que os feitos de Michael Schumacher não se resumem a conquistas isoladas, mas a uma carreira construída com excelência contínua. Cada corrida, cada temporada e cada decisão contribuíram para moldar um legado quase inatingível. E se você quer continuar acompanhando essa trajetória lendária até o fim, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo, porque ainda temos momentos finais que consolidam definitivamente Michael Schumacher como um dos maiores da história. Um feito impressionante de Michael Schumacher foi sua capacidade de estabelecer recordes que resistiram por muitos anos, mesmo com a evolução constante da Fórmula 1. Vitórias, poles, pódios e títulos acumulados ao longo da carreira criaram números tão expressivos que se tornaram referência absoluta de excelência. Esses recordes não surgiram por acaso, mas como resultado de uma combinação rara de talento, preparo físico, inteligência estratégica e dedicação extrema ao esporte. Schumacher também se destacou por sua habilidade de vencer corridas a partir de posições improváveis no grid. Em diversas ocasiões, largou longe da primeira fila e ainda assim construiu vitórias memoráveis com ritmo forte, ultrapassagens precisas e estratégias inteligentes. Esse feito reforça a ideia de que ele não dependia exclusivamente da pole position para vencer, sendo capaz de controlar corridas mesmo em situações desfavoráveis. Outro feito notável foi sua capacidade de se adaptar a diferentes parceiros de equipe ao longo dos anos. Mesmo dividindo a garagem com pilotos talentosos e experientes, Schumacher mantinha sua liderança e consistência. Essa habilidade de trabalhar em ambientes diversos, mantendo o foco no objetivo principal, foi fundamental para sustentar sua hegemonia por tanto tempo. Schumacher também protagonizou performances históricas em corridas noturnas ou em horários extremos, mostrando que sua concentração não era afetada por condições fora do comum. Independentemente do horário, clima ou desgaste físico, ele mantinha o mesmo nível de precisão e agressividade controlada. Esse controle absoluto sobre o próprio desempenho reforçava sua imagem de piloto incansável e mentalmente indestrutível. Um feito significativo foi a forma como Schumacher se tornou referência técnica para engenheiros e projetistas. Seu feedback detalhado e preciso ajudava no desenvolvimento não apenas do carro atual, mas também de projetos futuros. Essa contribuição técnica fazia dele uma peça-chave na evolução da equipe, indo muito além do papel tradicional de piloto. Schumacher ajudava a moldar o futuro da performance dentro da Fórmula 1. Outro ponto impressionante foi sua habilidade de gerenciar corridas em que o segundo lugar já era suficiente para o campeonato. Em vez de assumir riscos desnecessários, Schumacher mostrava maturidade e visão de longo prazo, garantindo pontos cruciais. Essa inteligência competitiva foi essencial para conquistar títulos com antecedência e minimizar erros em momentos decisivos. Schumacher também foi um mestre em pressionar adversários sem necessariamente ultrapassá-los imediatamente. Ele estudava o rival, forçava pequenos erros e aguardava o momento certo para atacar. Essa paciência estratégica fazia com que suas ultrapassagens fossem quase inevitáveis, aumentando ainda mais sua aura de dominância dentro do grid.
Um feito marcante foi sua relação com pistas onde nunca havia vencido antes. Schumacher raramente deixava um circuito sem eventualmente conquistar uma vitória ali ao longo da carreira. Essa persistência mostrava que ele não aceitava limitações e encarava cada pista como um desafio pessoal a ser superado. Com o tempo, transformava fraquezas em novos pontos fortes. Outro aspecto importante foi sua capacidade de manter alto nível de desempenho mesmo com mudanças profundas no carro ao longo de uma temporada. Ajustes aerodinâmicos, mudanças mecânicas ou alterações no comportamento do carro eram rapidamente assimiladas por Schumacher. Essa flexibilidade técnica permitia que ele permanecesse competitivo mesmo em contextos instáveis. Encerrando este sexto bloco, fica claro que Michael Schumacher não apenas venceu na Fórmula 1, mas deixou uma marca estrutural no esporte. Seus feitos influenciaram regulamentos, métodos de trabalho e o próprio perfil do piloto moderno. Um feito que consolidou ainda mais a grandeza de Michael Schumacher foi sua capacidade de manter domínio mesmo quando a concorrência parecia se aproximar. Em temporadas onde outras equipes evoluíam rapidamente, Schumacher encontrava maneiras de preservar a vantagem, seja ajustando o estilo de pilotagem ou refinando estratégias. Essa habilidade de responder à pressão externa mantinha sua posição no topo, mesmo em cenários de disputa mais equilibrados. Schumacher também foi responsável por algumas das maiores sequências de liderança de voltas em uma temporada, controlando corridas do início ao fim com autoridade absoluta. Liderar tantas voltas não é apenas uma questão de velocidade, mas de controle emocional e leitura precisa da corrida. Esse feito reforça sua capacidade de impor ritmo e ditar o andamento das provas conforme sua conveniência estratégica. Outro feito notável foi sua habilidade de administrar corridas sem necessidade de ultrapassagens espetaculares. Muitas vezes, Schumacher vencia simplesmente por estar sempre no lugar certo, no momento certo, evitando problemas e maximizando cada oportunidade. Essa eficiência silenciosa fazia com que suas vitórias parecessem fáceis, quando na verdade eram fruto de planejamento meticuloso. Schumacher também demonstrou grandeza ao reconhecer o valor de seus rivais históricos. Duelos com pilotos como Mika Häkkinen elevaram o nível da Fórmula 1, e Schumacher sempre destacou o respeito mútuo nessas batalhas. Esse reconhecimento não diminuiu sua competitividade, mas mostrou que ele entendia a importância dessas rivalidades para a história do esporte. Um feito importante foi sua capacidade de vencer corridas mesmo quando a Ferrari não apresentava confiabilidade total. Em várias ocasiões, Schumacher precisou administrar problemas mecânicos ou falhas iminentes, ajustando o ritmo para levar o carro até o fim. Essas vitórias exigiram não apenas talento, mas uma sensibilidade extrema para entender os limites da máquina em tempo real. Schumacher também foi um dos primeiros pilotos a explorar de forma intensa a telemetria como ferramenta de evolução. Ele estudava dados com profundidade, comparava voltas, analisava cada detalhe e usava essas informações para melhorar continuamente. Esse uso avançado da tecnologia ajudou a elevar o nível técnico da Fórmula 1 e se tornou prática comum nas gerações seguintes. Outro feito marcante foi sua consistência em pistas tradicionalmente imprevisíveis, onde acidentes e erros eram frequentes. Schumacher parecia minimizar riscos mesmo em ambientes caóticos, transformando corridas potencialmente perigosas em resultados sólidos. Essa capacidade de sobreviver ao caos e ainda assim vencer reforçava sua reputação de piloto extremamente cerebral. Schumacher também se destacou por sua habilidade de liderar campeonatos sem se deixar levar pela ansiedade. Mesmo com vantagem confortável, ele mantinha a mesma disciplina e foco de quem ainda precisava buscar pontos desesperadamente. Essa postura evitava relaxamento excessivo e garantia que o desempenho não caísse ao longo da temporada. Outro ponto impressionante foi sua influência na mentalidade da Ferrari, que passou a encarar derrotas como etapas de aprendizado e não como fracassos definitivos. Schumacher ajudou a criar uma cultura de evolução contínua, onde cada erro era analisado e corrigido. Essa mudança de mentalidade foi essencial para sustentar anos de sucesso consecutivo. Encerrando esta sétima parte, fica evidente que os feitos de Michael Schumacher não se limitam a conquistas individuais, mas a uma transformação profunda no esporte e nas equipes por onde passou.
Se você quer acompanhar até o fim essa lista definitiva dos maiores feitos de Schumacher na Fórmula 1. Um feito extremamente simbólico de Michael Schumacher foi a forma como ele passou a ser o parâmetro absoluto de comparação dentro da Fórmula 1. Novos pilotos, novos campeões e até novas gerações passaram a ser avaliados sempre em relação ao nível que Schumacher estabeleceu. Essa referência constante mostra que seus feitos ultrapassaram o contexto de sua época e se tornaram um padrão histórico de excelência, algo que poucos atletas em qualquer esporte conseguem alcançar. Schumacher também marcou a história ao demonstrar uma capacidade única de dominar campeonatos mesmo quando não vencia todas as corridas. Ele entendia profundamente o sistema de pontuação e sabia exatamente como explorar cada oportunidade. Esse domínio matemático e estratégico permitia que ele controlasse campeonatos inteiros com antecedência, mostrando que sua inteligência competitiva era tão poderosa quanto sua velocidade. Outro feito marcante foi sua habilidade de vencer corridas sem necessariamente ter o carro mais rápido em condições normais. Schumacher compensava eventuais desvantagens com precisão na largada, excelente gerenciamento de corrida e decisões estratégicas impecáveis. Essa capacidade de maximizar resultados fez com que muitas de suas vitórias fossem vistas como verdadeiras obras de engenharia humana dentro do cockpit. Schumacher também se destacou por sua relação quase lendária com pistas específicas, onde acumulou vitórias e performances memoráveis ao longo dos anos. Em circuitos como Spa-Francorchamps, sua superioridade parecia quase natural, como se ele tivesse um entendimento instintivo do traçado. Essas pistas se tornaram parte indissociável de seu legado, reforçando a ideia de que havia locais onde Schumacher simplesmente era imbatível. Um feito importante foi sua capacidade de manter desempenho elevado mesmo após alcançar todos os grandes objetivos da carreira. Muitos pilotos perdem motivação após conquistar títulos mundiais, mas Schumacher continuava competindo com a mesma intensidade. Essa mentalidade incansável mostrava que sua maior motivação não era apenas vencer, mas alcançar a perfeição dentro do esporte. Schumacher também foi responsável por elevar o nível de profissionalismo dentro dos boxes. Sua exigência por precisão, organização e eficiência fez com que a Ferrari se tornasse referência operacional. Cada detalhe era tratado como decisivo, desde a comunicação por rádio até o posicionamento nos pit stops. Esse padrão de excelência passou a influenciar toda a categoria. Outro feito notável foi sua habilidade de se manter competitivo mesmo em fases de transição técnica da Fórmula 1. Mudanças em pneus, aerodinâmica e regulamentos nunca pareceram afetá-lo drasticamente. Schumacher rapidamente entendia como extrair o melhor do novo cenário, enquanto muitos rivais demoravam a se adaptar. Essa rapidez de aprendizado foi crucial para sua longevidade no topo. Schumacher também demonstrou grandeza ao saber quando preservar o equipamento em corridas onde a vitória não era possível. Em vez de forçar situações irreversíveis, ele optava por garantir pontos importantes. Essa maturidade competitiva fez a diferença em vários campeonatos e reforçou sua imagem como um estrategista completo, e não apenas um piloto agressivo. Outro ponto impressionante foi sua capacidade de manter foco absoluto mesmo após acidentes graves e momentos difíceis. Schumacher retornava às pistas com a mesma determinação, sem demonstrar medo ou hesitação. Essa força psicológica foi essencial para sustentar uma carreira tão longa e vitoriosa em um esporte de altíssimo risco. Um dos feitos finais mais marcantes de Michael Schumacher foi a forma como ele encerrou sua primeira passagem pela Fórmula 1 no auge, deixando o esporte como o piloto mais vitorioso da história até aquele momento. Sua aposentadoria não foi vista como o fim de uma carreira comum, mas como o encerramento de uma era inteira. Schumacher saiu deixando recordes, referências e uma sensação clara de que a Fórmula 1 jamais seria a mesma depois de sua passagem dominante. Mesmo após sua saída inicial, o impacto de Schumacher continuou sendo sentido dentro do grid. Pilotos, equipes e dirigentes ainda tomavam decisões baseadas nos padrões que ele havia estabelecido. Esse feito indireto, mas extremamente poderoso, mostra como sua influência ultrapassou o período em que esteve oficialmente competindo. Schumacher continuava presente no esporte mesmo longe do cockpit. Outro feito notável foi sua decisão de retornar à Fórmula 1 anos depois, já em um contexto completamente diferente. Embora não tenha voltado a vencer corridas, esse retorno mostrou sua coragem em enfrentar novos desafios sem medo de manchar seu legado. Schumacher aceitou competir em um grid mais jovem e competitivo, provando que sua paixão pelo esporte era genuína e maior do que qualquer estatística. Schumacher também foi responsável por influenciar diretamente a formação de novas gerações de pilotos.
Muitos campeões e vencedores de corridas cresceram assistindo suas performances e moldaram seu estilo inspirados em sua abordagem profissional e disciplinada. Esse efeito multiplicador é um feito raro, pois transforma um piloto em referência educacional dentro do esporte. Outro ponto importante foi a forma como Schumacher ajudou a globalizar ainda mais a Fórmula 1. Sua popularidade levou o esporte a novos públicos, especialmente na Alemanha e em outros países europeus. Ele se tornou um ícone esportivo global, levando a Fórmula 1 a patamares de audiência e visibilidade ainda maiores durante seus anos de domínio. Um feito silencioso, mas extremamente relevante, foi sua contribuição para a segurança no automobilismo. Com sua experiência e feedback, Schumacher ajudou no desenvolvimento de carros mais seguros e procedimentos mais rigorosos. Embora o esporte continue arriscado, sua participação nesse processo ajudou a salvar vidas ao longo dos anos. Schumacher também demonstrou um profissionalismo exemplar fora das pistas, lidando com fama, pressão e expectativas de forma controlada. Mesmo sob holofotes constantes, ele mantinha foco absoluto na performance e no trabalho em equipe. Essa postura ajudou a consolidar a imagem do piloto de Fórmula 1 como um atleta completo, não apenas um competidor talentoso. Outro feito marcante foi a forma como Schumacher sempre buscou superar seus próprios limites, mesmo quando já havia conquistado tudo. Ele não corria apenas para vencer adversários, mas para ser melhor do que havia sido na corrida anterior. Essa mentalidade interna de superação é uma das marcas mais fortes dos grandes campeões da história. Schumacher também se tornou um símbolo de disciplina, dedicação e obsessão pelo detalhe, características que extrapolam o esporte e inspiram pessoas em diferentes áreas da vida. Seu legado passou a ser estudado não apenas por fãs de automobilismo, mas também por profissionais interessados em alto desempenho e liderança. O último grande feito de Michael Schumacher foi transformar seu nome em sinônimo de lenda eterna dentro da Fórmula 1. Mesmo anos após seu auge, suas conquistas continuam sendo referência absoluta, e qualquer discussão sobre grandeza no esporte inevitavelmente passa por ele. Schumacher não foi apenas um campeão múltiplo, mas um divisor de águas que redefiniu o que significa dominar a Fórmula 1 em todos os aspectos possíveis, dentro e fora das pistas. Schumacher também alcançou um feito raro ao conseguir unir estatísticas impressionantes com impacto emocional profundo. Seus títulos, vitórias e recordes não são apenas números frios, mas capítulos carregados de drama, superação e intensidade. Cada conquista traz consigo histórias que ainda hoje são relembradas com emoção por fãs de diferentes gerações, mantendo seu legado vivo no imaginário coletivo do automobilismo. Outro feito final e simbólico foi a maneira como Schumacher elevou o padrão de comprometimento dentro do esporte. Sua ética de trabalho se tornou um modelo a ser seguido, influenciando pilotos, engenheiros e equipes inteiras. Ele mostrou que talento sem dedicação não é suficiente no mais alto nível, e que a busca constante pela perfeição é o que separa os bons dos verdadeiramente extraordinários. Schumacher também se tornou um ícone atemporal, transcendendo épocas, regulamentos e gerações. Seu nome permanece relevante mesmo com a Fórmula 1 em constante evolução, o que comprova a dimensão de seus feitos. Poucos atletas conseguem manter esse nível de relevância histórica, sendo lembrados não apenas pelo que venceram, mas pela forma como venceram. Um feito que encerra perfeitamente sua trajetória é o respeito quase unânime que conquistou dentro do paddock. Rivais, companheiros de equipe e profissionais do esporte reconhecem a grandeza de Schumacher, mesmo aqueles que foram derrotados por ele. Esse respeito é a prova definitiva de que seus feitos ultrapassaram rivalidades e polêmicas, consolidando um legado duradouro. Schumacher também deixou como feito final a inspiração contínua para novos fãs da Fórmula 1. Mesmo quem não acompanhou suas corridas ao vivo acaba conhecendo sua história e entendendo por que ele é considerado um dos maiores de todos os tempos. Seu legado funciona como porta de entrada para o esporte, mantendo viva a paixão pela Fórmula 1. Outro ponto importante é que Schumacher mostrou que grandes feitos não acontecem de forma imediata. Sua carreira foi construída com paciência, trabalho árduo e visão de longo prazo. Esse exemplo ensina que a verdadeira grandeza é fruto de constância e resiliência, valores que permanecem relevantes muito além do automobilismo. Schumacher também provou que liderança se constrói com exemplo e não apenas com palavras. Sua postura dentro da equipe, sua dedicação nos treinos e sua busca incessante por evolução criaram um ambiente onde todos se sentiam parte de algo maior. Esse tipo de liderança é um feito que não aparece em estatísticas, mas que foi fundamental para suas maiores conquistas.
Ao olhar para toda a trajetória de Michael Schumacher, fica claro que seus feitos redefiniram o teto da Fórmula 1. Ele elevou o nível do esporte a um patamar que parecia inalcançável, forçando todos ao seu redor a evoluírem. Esse impacto estrutural talvez seja seu maior legado, pois mudou a Fórmula 1 para sempre. Após consolidar seu legado como heptacampeão mundial, um feito adicional de Michael Schumacher foi permanecer como referência técnica absoluta mesmo fora do cockpit principal. Sua presença nos bastidores da Fórmula 1 continuou influenciando decisões estratégicas, métodos de trabalho e até a forma como equipes estruturavam seus programas de desenvolvimento. Schumacher passou a ser visto não apenas como um ex-piloto, mas como uma mente privilegiada do automobilismo, alguém cuja experiência prática era valiosa demais para ser ignorada. Outro feito importante foi a maneira como Schumacher ajudou a profissionalizar ainda mais o relacionamento entre piloto e equipe. Ele mostrou que confiança não se constrói apenas com resultados, mas com comunicação clara, comprometimento diário e alinhamento de objetivos. Essa abordagem criou um modelo que passou a ser replicado por outras equipes, elevando o nível de organização e eficiência em toda a Fórmula 1. Schumacher também deixou como feito marcante sua capacidade de transformar pressão externa em motivação interna. Ao longo da carreira foi alvo constante de críticas, controvérsias e questionamentos, mas raramente deixou isso afetar seu desempenho. Pelo contrário, quanto maior era a pressão, mais focado e determinado ele se tornava. Essa habilidade psicológica foi decisiva para sustentar seu domínio por tantos anos em um ambiente extremamente hostil. Um feito adicional foi sua impressionante memória de corrida, lembrando detalhes específicos de voltas, curvas e decisões estratégicas mesmo anos depois. Schumacher utilizava essas informações para orientar engenheiros e ajustar estratégias futuras. Essa capacidade de armazenar e processar dados mentais fazia dele quase um computador humano, algo que poucos pilotos conseguiram demonstrar com tanta clareza. Schumacher também foi responsável por elevar o nível de competitividade interna dentro das equipes. Sua presença obrigava todos a trabalharem no limite máximo de suas capacidades, pois qualquer falha era rapidamente identificada e corrigida. Esse ambiente de alta exigência não apenas produzia vitórias, mas criava profissionais mais qualificados, que levavam esse aprendizado para outras equipes e categorias. Outro feito marcante foi sua capacidade de manter disciplina absoluta mesmo em períodos de domínio extremo. Enquanto muitos campeões relaxam após alcançar o topo, Schumacher mantinha rotinas rígidas de treino, análise e preparação. Essa disciplina constante foi um dos fatores que impediram quedas bruscas de desempenho ao longo de sua carreira vitoriosa. Schumacher também deixou sua marca ao redefinir o conceito de longevidade competitiva. Ele mostrou que, com preparo físico adequado, evolução constante e mentalidade correta, era possível competir em alto nível por muito mais tempo do que se imaginava. Esse feito mudou a forma como equipes passaram a avaliar pilotos mais experientes, valorizando conhecimento e consistência. Outro ponto relevante foi sua contribuição para a imagem global da Fórmula 1 como esporte de alto rendimento. Schumacher ajudou a consolidar a categoria como um ambiente onde excelência, tecnologia e performance humana se encontram no mais alto nível. Essa imagem fortaleceu o prestígio da Fórmula 1 mundialmente, atraindo novos investidores e fãs. Schumacher também foi um exemplo de como lidar com derrotas sem perder identidade. Mesmo em temporadas menos dominantes, ele mantinha postura profissional e foco na reconstrução. Essa capacidade de atravessar fases difíceis sem comprometer sua imagem reforçou ainda mais sua grandeza como atleta completo. Um feito extremamente relevante de Michael Schumacher foi a forma como ele ajudou a redefinir o papel do piloto como líder absoluto do projeto esportivo. Schumacher não esperava que a equipe resolvesse tudo sozinha, ele assumia a responsabilidade direta pelos rumos técnicos e estratégicos. Essa postura ativa criou um novo modelo de liderança na Fórmula 1, onde o piloto deixa de ser apenas um executor e passa a ser um verdadeiro gestor de performance. Outro feito marcante foi sua capacidade de manter padrões de excelência mesmo em ambientes de enorme conforto competitivo. Mesmo quando a Ferrari dominava amplamente o grid, Schumacher mantinha a mesma intensidade nos treinos, reuniões e corridas. Ele entendia que a queda de desempenho começa no momento em que se acredita invencível, e por isso nunca permitiu relaxamento interno, mantendo a equipe sempre alerta. Schumacher também demonstrou um feito raro ao conseguir alinhar ambição pessoal com objetivos coletivos. Embora buscasse recordes individuais, ele sempre deixava claro que as vitórias eram fruto de um esforço conjunto.
Essa mentalidade fortalecia o espírito de equipe e criava um ambiente onde todos se sentiam parte fundamental do sucesso, aumentando ainda mais o rendimento coletivo. Um feito adicional foi sua capacidade de interpretar rapidamente adversários emergentes. Quando novos talentos surgiam no grid, Schumacher rapidamente identificava seus pontos fortes e fracos, ajustando sua abordagem de corrida. Essa leitura rápida de concorrentes evitava surpresas e permitia que ele se mantivesse à frente mesmo diante de gerações mais jovens e agressivas. Schumacher também foi responsável por elevar o nível de exigência pessoal a um patamar quase obsessivo. Ele analisava cada corrida, inclusive as vitórias, em busca de pequenas melhorias. Esse perfeccionismo extremo foi um diferencial crucial para transformar bons resultados em temporadas históricas, onde cada detalhe era explorado ao máximo. Outro feito importante foi sua capacidade de manter a autoridade dentro da equipe sem recorrer a confrontos públicos constantes. Schumacher impunha respeito principalmente por resultados, dedicação e exemplo. Essa liderança silenciosa criava estabilidade interna, algo essencial para sustentar projetos vencedores de longo prazo em um ambiente tão competitivo quanto a Fórmula 1. Schumacher também deixou como legado a valorização do preparo mental como fator decisivo no automobilismo. Ele entendia que a mente precisava estar tão treinada quanto o corpo, e trabalhava intensamente esse aspecto. Esse foco psicológico se tornou referência para gerações seguintes, influenciando métodos modernos de treinamento de pilotos. Um feito simbólico foi sua habilidade de transformar expectativas gigantescas em combustível para desempenho. Pilotar para a Ferrari significava carregar a pressão de milhões de torcedores, e Schumacher soube usar isso como motivação. Em vez de se sentir sufocado, ele se fortalecia, entregando performances que entraram para a história da equipe e do esporte. Schumacher também demonstrou grandeza ao aceitar papéis diferentes ao longo da carreira, inclusive ajudando no desenvolvimento de outros pilotos. Mesmo sendo a figura central, ele contribuía para a evolução coletiva, mostrando que liderança também envolve preparar o futuro. Esse comportamento ampliou ainda mais o alcance de seu legado dentro da Fórmula 1. O último conjunto de feitos de Michael Schumacher mostra como seu legado ultrapassou definitivamente os limites da pista. Mesmo afastado das competições, seu nome continua sendo citado como referência máxima de excelência, disciplina e desempenho. Schumacher se tornou um símbolo permanente do que significa alcançar o mais alto nível em um esporte extremamente exigente, influenciando gerações que sequer o viram competir ao vivo. Schumacher também deixou como feito final a consolidação de um padrão de comparação quase inalcançável. Cada novo campeão mundial é automaticamente comparado a ele, não apenas em números, mas em postura, mentalidade e impacto dentro da equipe. Essa comparação constante prova que Schumacher estabeleceu um patamar histórico que redefiniu a noção de grandeza na Fórmula 1. Outro feito marcante foi sua capacidade de transformar vitórias em narrativa histórica. Suas conquistas não foram isoladas, mas conectadas em uma trajetória coerente de crescimento, superação e domínio. Essa narrativa forte mantém sua história viva e relevante, sendo constantemente revisitada por fãs, documentários e análises especializadas. Schumacher também se tornou um exemplo universal de como o talento precisa ser acompanhado por trabalho extremo. Sua carreira é frequentemente usada como estudo de caso para demonstrar que genialidade sem disciplina raramente se sustenta no longo prazo. Esse ensinamento extrapola o esporte e inspira pessoas em diferentes áreas a buscarem excelência contínua. Um feito simbólico foi a forma como Schumacher ajudou a humanizar o conceito de campeão. Apesar de sua aura quase imbatível, ele mostrou que derrotas, críticas e dificuldades fazem parte do caminho até a grandeza. Essa dimensão humana torna seu legado ainda mais poderoso, pois permite identificação e admiração profunda por parte do público. Schumacher também deixou um impacto emocional duradouro nos fãs da Fórmula 1. Suas corridas criaram memórias marcantes, momentos de tensão extrema e celebrações históricas. Esse vínculo emocional é um dos maiores feitos de qualquer atleta, pois transforma resultados esportivos em lembranças que atravessam gerações. Outro ponto final importante foi sua contribuição para a evolução da Fórmula 1 como espetáculo global. Schumacher ajudou a elevar o interesse, a audiência e o prestígio da categoria, tornando-a ainda mais relevante no cenário esportivo mundial. Seu nome passou a ser sinônimo da própria Fórmula 1 em muitos momentos de sua carreira. Schumacher também mostrou que grandes feitos não se medem apenas pelo que se conquista, mas pelo impacto que se deixa. Seu legado permanece ativo, influenciando decisões, inspirações e comparações dentro do esporte.
Poucos atletas conseguem esse nível de permanência histórica, e Schumacher é um deles. Ao analisar toda essa jornada, fica claro que Michael Schumacher não foi apenas um campeão, mas um arquiteto de uma era inteira da Fórmula 1. Seus feitos moldaram o esporte de forma profunda e duradoura, criando um antes e um depois de sua passagem pelo grid. Esse talvez seja o maior de todos os seus feitos. Para concluir definitivamente, Michael Schumacher permanece como um dos maiores ícones da história do esporte mundial. Seus feitos na Fórmula 1 representam excelência, dedicação e superação em seu mais alto grau. E se você acompanhou esse conteúdo até o fim e quer continuar recebendo histórias profundas, detalhadas e épicas sobre as maiores lendas do automobilismo, não esqueça de se inscrever no canal, porque o legado de Michael Schumacher merece ser contado e recontado para sempre.